Hoje é dia 2 de julho e estamos iniciando o nosso bate-papo número 96, né? E estamos aqui com uma convidada, estou tentando tirar essa ali de baixo, estamos com uma presença muito importante, muito ilustre, vamos dizer assim, porque eu, pelo menos, comentava antes do bate-papo com o Padre Glênio, né, que acho que eu nunca tive a oportunidade de bater papo com a juíza, né? O juiz, né? É uma figura que normalmente a gente imagina, e tive o prazer de conhecer a doutora Dora, que inclusive nos permitiu chamar nem de doutora, nem de... Né? E peguei, inclusive, a imagem de um grupo que ela participa, que é a Associação Crises pela Democracia, né? E é uma grande honra ter sua presença aqui. Boa noite, doutora Dora, boa noite, Padre Glênio, né? Vamos estar aqui com 1 hora e um pouco. Já tem perguntas que eu já recebi antes, né? Clóvis, pode ficar sossegado. Alguma hora eu encaixo as suas perguntas aqui, mas dizendo a todos que é muito bom quando vocês participam, trazem suas perguntas, seu comentário. Pois bem, vamos nós. Padre Glênio, quer comentar alguma coisa? Bem, boa noite. Quero saudar a Dora, né? Em primeiro lugar, obrigado pela generosidade dela. Sábado à tarde, né? Então, é um dia nobre para a gente, né? Para mim é dia de trabalho normal, trabalho final de semana, mas sei que para as pessoas que têm uma vida mais normal, vamos dizer assim, do que os padres, né? Sábado é dia de descanso, de passeio, às vezes de estar com a família, enfim, mas muito obrigado pela sua generosidade e pelo seu carinho para com a nossa comunidade. A nossa comunidade é uma comunidade que é muito acolhedora, mas também que muito ávida, não vou dizer carente, mas ávida de conhecer, ávida de saber, ávida de ter contato com conhecimento que às vezes não lhes foram presenteados durante a vida, mas que agora nós temos essa possibilidade de presenteá-los e como a gente vai tratar desse assunto, de dar ao conhecimento deles que é direito ter o conhecimento, não é? Obrigado, Dora. Obrigado, Marcelo. Muito bom. Doutora Dora, você pode se apresentar para a gente o que você gostaria que as pessoas soubessem a seu respeito? Boa tarde a todos vocês, todos e todas que estão nos ouvindo. Agradeço muito o gentil convite do Padre Glênio, o do Francisco e do Marcelo. O convite me chegou através de um amigo comum nosso, Pedro, né? E que já foi entrevistado aqui, e eu fiquei muito feliz, porque eu acho que conversar é sempre bom, e o Padre Glênio falou da avidez por conhecimento. Eu acho que todos nós humanos, enquanto estivermos vivos, temos mais é que ser ávidos e desejosos por conhecimento, por troca, por diálogo. Então, vocês estão de parabéns de traçarem esse programa, né, que já está no número 96, que a comunidade deve gostar muito. Então, eu estou muito satisfeita. E o sábado, para mim, também é um dia bom, viu, padre? Eu trabalho bastante, eu trabalho agora aqui na minha chácara, e eu molho as flores, cuido da natureza, então as flores não esperam segunda-feira para ser molhadas, tem que ser hoje. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Então, meu nome é Dora Martins, eu atualmente moro na cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, e eu me aposentei há 2 anos, e eu fui juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por 30 anos, 31 anos mais ou menos. Na minha trajetória, eu trabalhei bastante com a área de família, e encerrei a minha carreira trabalhando na área da infância e juventude, que é uma área que eu prezo muito, gosto muito. Eu gosto muito de tratar com pessoas, de ter contato direto com o ser humano. E o Marcelo disse que nunca conversou com um juiz, né? Eu estou lembrando aqui que juiz é humano, juiz erra, juiz faz tudo que qualquer humano faz. Mas ele representa um poder, então, às vezes, as pessoas têm essa relação com o poder de muito respeito, de até um certo temor, né?
Mas o juiz da infância e juventude, ou o juiz da família, ele é muito ligado às pessoas, ele tem que ouvir as pessoas, ele tem que escutar as pessoas. E o juiz da infância, especialmente, é um juiz que ele é uma parte de uma grande rede de proteção, né? O ECA, quando chegou em 1990, né, há mais de 30 anos, ele inaugurou um novo sistema de proteção da criança e do adolescente. É um sistema, né, um sistema de proteção integral. E tem vários participantes desse sistema. E o judiciário é um deles, né? Antes do ECA, o juiz da infância era aquele juiz que metia até medo. Não sei se vocês, Marcelo lembra, Marcelo tem cabelo branco. Como é? O padre, acho que não muito, é jovem. As pessoas que estão nos acompanhando, ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, isso. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as regras que foram feitas para cuidar da temática, dos interesses, dos direitos das crianças e adolescentes. Né? Antes, havia outras regras, e as regras eram muito pouco protetivas, digamos assim. E o juiz de antigamente era um juiz que as crianças e os jovens tinham medo, falava juiz de menor, olha, vem aí o juiz de menor, vamos se esconder. E hoje não é mais assim, né? Não deve ser mais assim. Então, minha trajetória foi essa dentro da magistratura. Eu gostava muito de trabalhar com a rede de proteção, que envolve equipes interdisciplinares, de psicólogos, assistentes sociais, as casas de acolhimento, que o pessoal chama de abrigo, né? E várias, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, são vários órgãos que trabalham dentro de um município para proteger a criança e o adolescente. Então, essa foi minha trajetória de vida de trabalho até 2 anos atrás, e hoje eu continuo ainda conversando sobre isso, como eu vim conversar com vocês aqui. E tem uma coisa que me chama a atenção, você trabalhou, inclusive, uma época no Timor-Leste, né? Então teve essa experiência de levar isso para um país que Marcelo, eu tenho um problema que eu sou sagitariana, sabe? Então eu gosto muito de viajar, né? E aí houve uma oportunidade de trabalhar pela ONU como juíza internacional num estado, num país pequenino, que fica lá perto na Indonésia, né, na Ásia. Era um estado que sofreu muito durante a guerra com a Indonésia, e aí eles reconstruíram o país, e aí a ONU foi até lá para ajudar nessa reconstrução e levou juízes internacionais, e eu tive a oportunidade de ir ficar por 2 anos lá. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu fui, né, exatamente do outro lado do mundo, né, é o oposto de onde nós estamos aqui. Se você pegar o globo terrestre, você vai ver que nós estamos do lado oposto, tanto que agora lá são 6 horas de amanhã, né? São 6 horas já no dia seguinte. E eu gostei muito, mas a coisa que mais me encantou, sabe, foi descobrir que o Timor é em qualquer lugar, né? Quando você vai para a Amazônia, quando você vai para comunidades ribeirinhas do Brasil afora, quando você vai nas comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul, ou no Acre, ou em Roraima, Rondônia, no Pará, você encontra o Timor também, né? Que são pessoas que lutam por seus direitos, pessoas que sofrem muito pela desigualdade. Então, o ser humano é o mesmo em qualquer lugar do mundo, né? Óbvio que lá tem uma cultura, costumes, roupas diferentes, alimentação diferente, mas nós somos todos iguais, afinal das contas. Graças a Deus. Bom, todos diferentes também, graças a Deus. Todos únicos, mas únicos, singulares, diversos e semelhantes. Perfeito. Padre, você quer saudar a comunidade? Claro, quero saudar aqui as pessoas que estão sempre com a gente, conversando, batendo papo, né? O Cláudio, que está lá de São Caetano, no Pernambuco, né? O Cláudio, ele é lá perto de Caruaru, né? Acabou o São João por aí, ô Cláudio? Nossa, uma festa tão boa de São João que tem Caruaru, e eu quero ainda ir lá um dia. Cláudio morava aqui perto da comunidade aqui, aliás, na nossa comunidade ele morava aqui, né, no Jardim Elco, e agora está para lá, mas não deixa de ser nosso, está lá emprestado por enquanto. Clóvis, boa noite, Clóvis. Regiane, minha meia xará, Regiane. O Aguinaldo Torres, que tem apelido, que acho que é o posto do Salsicha, né? Deve ser o Mário. O Mário Donadio, que está aqui sempre com a gente. O Mário Donadio, que é professor da
do Mackenzie, né? Está com a gente aqui. A Marinalva, que é da nossa pastoral familiar, diocesana, paroquiana, ela e o esposo trabalham comigo, com o Marcelo, no setor da pastoral familiar, Dora, que a gente trabalha com família em situações especiais, né? Então, são as famílias que mais a gente precisa acolher dentro da comunidade. Eles trabalham com a gente. A Andréia da Silva também está aqui. Helena Xavier, do Cineia. A família aqui de professores do Lucas. A Simone. Muito bem. Temos a Maria Aparecida Oliveira. Bastante gente já chegando. Sim, Malu Navarro, Luana, Cristina, eu, né? Estou aqui, olha aí, que legal. E a Eliana Sader. Bem-vindos. Vamos lá. Olá. E mais que estão nos assistindo, mande sua mensagem para a gente saber que vocês estão nos acompanhando. Né? Dora, vamos começar ajustando, né? Que quando se fala de direitos humanos, parece que a gente sabe do que está falando, né? A gente vê muito questionamento, muitas vezes, né? A gente vê, né? Direitos humanos defende o presidiário, mas não defende a gente, né? Ajusta para a gente. Quando se fala em direitos humanos, do que a gente está falando, né? E, rapidamente, né? Quais são que direitos que estão se referindo? Eu estou pensando aqui que a gente vive um mundo hoje tão facilitado pelas redes sociais, pela comunicação, e um mundo também onde se divulgam tantas coisas erradas e as coisas vão rapidamente crescendo, né? E tomando conta das pessoas, e as pessoas ficam opinando e falando e julgando, né? Que é uma coisa mais grave ainda, sob uma perspectiva, às vezes, equivocada. Mas se a gente pensar nas duas palavras, né? Direitos humanos, né? São direitos de humanos, né? E humano é cada um de nós aqui, nessa perspectiva de humanidade, de seres. Hoje, inclusive, já se sabe, por exemplo, quem gosta muito de cachorro e de gato já defende já defende a tese de que os animais têm direitos também, né? Existem teses, inclusive, em universidades sobre direitos dos animais. Então, a gente compreende, e como eu brinquei com vocês, quando você compra um celular, e o celular dá problema no segundo dia, você fala, eu vou lá na empresa X, não vou fazer propaganda aqui de nenhuma delas, né? Eu vou lá porque eu quero discutir, eu vou lá buscar meus direitos, eu não vou admitir ficar com o celular que eu paguei tanto, e os meus direitos, quero garantir os meus direitos. Nós sabemos intrinsecamente, dentro da nossa alma, do nosso coração, que nós temos direitos. O problema é que na hora que a gente vai defender esses direitos, às vezes a gente não consegue identificá-los, não consegue conhecer as ferramentas, porque os direitos nada mais são do que normas e regras que atendem a todos os seres humanos. E para ficar num exemplo bem normativo, tem gente aqui do direito, da área do direito, a gente tem uma história, né? A humanidade, se a gente for estudar a história da humanidade, desde quando surgiu o primeiro homem e tal, nós vamos ver que o homem sempre gostou de muita guerra, muita disputa, muita luta pelo poder. Mas, digamos assim, em século recente, que nós aqui podemos nos recordar, não todos, mas todos têm acesso a essa informação, nós tivemos duas grandes guerras no século XX. Guerras, assim, terríveis, né, com muitas mortes. A Primeira e a Segunda Grande Guerra. E na Segunda Grande Guerra, que durou de 40 a 45, mais ou menos, houve atrocidades que ninguém poderia imaginar, né? Houve eliminação de seres humanos de uma forma gratuita, né? Eliminação de ser humano porque o ser humano é judeu, porque o ser humano é cigano, porque o ser humano portava alguma deficiência, porque o ser humano assumia uma sexual. Então, assim, alguém decidiu dizer que o bom é só desse jeito, né? Então, quem não é desse jeito vai ser morto. Hoje nós vivenciamos essa dificuldade nas relações humanas atuais, né? De aceitar o diferente, o diverso. Mas na Segunda Grande Guerra chegou ao absurdo, que foi quando o Hitler, na Alemanha, subiu ao poder, ele conseguiu estabelecer uma regra de eliminação dessas pessoas. E foi uma coisa tão grave, mas tão grave, chocou tanto o mundo, quando o mundo descobriu que milhões de pessoas foram tiradas de suas casas, colocadas em trens,
jogadas dentro de um forno, e esse forno era ligado com gás, e essas pessoas eram mortas. Pai, avô, tio, sobrinho, criança, todo mundo, não havia distinção. Simplesmente porque eles eram diferentes. Isso foi tão horrível que o mundo inteiro, mais ou menos, podemos pensar o seguinte, o mundo inteiro, quando acabou a guerra, falou, olha, nós não podemos mais aceitar isso para a humanidade. Isso é uma coisa terrível. Então, vamos sentar aqui, vamos combinar como é que nós vamos viver daqui para frente. Então, essas regras, que são chamadas de direitos humanos, foi um combinado da sociedade. E aí existe a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita em 1948, assim que acabou a guerra. E dessa declaração, a maioria dos países do mundo participaram. E essa declaração diz o quê? Diz o seguinte, que todo ser humano tem direito à liberdade, à paz, à igualdade, a comer, a viver bem, a ser feliz, a trabalhar, a ter uma vida digna, a ter saúde. Todo mundo tem. E todo mundo mesmo, seja branco, preto, amarelo, seja caiçara, quilombola, seja que mora na comunidade, que mora no apartamento chique dos Jardins, que seja indígena, morando na beira do Rio Amazonas, que seja indígena da Bolívia, que seja alguém que mora no Japão, todo ser humano tem os direitos universais. Então, esses são os direitos da humanidade. Quer dizer, quando as pessoas pegam essa palavra, direitos humanos, e distorcem, porque ouvem essa palavra de quem defende os direitos humanos. E se eu defendo os direitos humanos, eu tenho que defender os direitos humanos de todas as pessoas, inclusive das pessoas que estão na cadeia, inclusive das pessoas que estão na Cracolândia, inclusive das pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Porque essa pessoa, vamos fazer um parênteses, o problema do bandido, porque assim, no Brasil nós temos uma estrutura muito racista na nossa sociedade. Então, nós acostumamos a achar normal que quem é preso, geralmente é pobre e preto, é normal que ele seja bandido. Então, é normal que eu negue a ele direitos que são dos humanos. Porque a gente desenvolveu uma capacidade de achar que essas pessoas, porque elas erraram uma vez, elas estão condenadas para sempre. O padre pode me defender, não existe condenação eterna, né, padre? Verdade? Jesus Cristo mesmo aliviou para muita gente. Agora, nós começamos a normalizar isso. A forma como a Prefeitura de São Paulo tem tratado as pessoas da Cracolândia é uma forma ignóbil, absurda. Que aquelas pessoas, ainda que consumindo crack, ainda que totalmente doentes, elas têm direitos humanos. Você vai dizer, mas você quer dizer que eu tenho que... Então, leva para casa essas expressões que as pessoas usam para fugir do debate. Não, você tem que reconhecer que é um problema social, um problema de saúde pública, um problema de vários problemas a quem cabe resolver? À sociedade e ao Estado. Então, os direitos humanos são direitos de todos, né, de todos, indiferentemente de quem seja esse todo e aonde esteja esse todo. E é difícil você enfrentar isso, porque às vezes obriga você a sair da sua zona de conforto, né? É mais fácil você achar que você está defendendo o bandido, mas não é bem assim. O bandido também tem direito. Aliás, bandido não, quem estiver cometido um crime, né? Bandido é até um termo pejorativo que eu não gosto muito de usar, mas quem estiver com enfrentamento com a lei e venha a ser condenado, ele é condenado por um fato, não é? Por pior que seja esse fato. E ele vai cumprir a sua pena. E ele tem restrito o direito à liberdade. Mas um detento, por exemplo, um condenado, não deveria ter restrição a, por exemplo, ter convívio com os seus filhos. Que os filhos pudessem visitar esse pai, por exemplo. Porque ele pode ter cometido um ato terrível lá, mas ele pode ter sido um bom pai. E a gente tem uma tendência de pegar esse homem, colocá-lo dentro de uma prisão e excluí-lo de todos os direitos que ele tem. Falei muito? Não, está ótimo. Eu já estou emocionado, eu imagino daqui a uma hora. Eu acho que é importante, isso eu estava até conversando com o Marcelo hoje mesmo, sobre essa conversa, né? Sobre justamente a integridade da pessoa, né? Eu acho que quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de um ente, né? Ou seja, de um ser complexo, feito de várias facetas, feito de várias faces na vida, né? E, de repente, uma dessas atitudes desse ser humano foi um delito, né?
mas tem todo um ser humano ali que precisa também ser cuidado para, quem sabe, a gente poder restaurar essa pessoa, curar talvez essa pessoa e devolvê-la à vida social. É isso, né? E você tem também aquele aspecto que hoje em dia a gente tem que considerar, nós aqui que estamos nessa conversa, nós e quem está nos ouvindo, que nós estamos, infelizmente, nesse momento no Brasil, numa sociedade rupturada e comandada quase que pelo ódio, né? Nós estamos assim, nós vimos acontecer uma face odienta do Brasil, né? Que o brasileiro era tido como um povo simpático e tal, e hoje nós vemos manifestações de ódio assim assustadoras, né? Assustadoras. E uma normalização disso também, né? Eu li outro dia um artigo sobre, não faz muito tempo, aquele homem negro foi morto nos Estados Unidos por um policial que o sufocou, e a palavra dele, as últimas palavras dele, estou sem ar, você está me sufocando, né? Aí nós vimos quantas pessoas morreram sufocadas na pandemia, e recentemente a polícia do Espírito Santo, ou de onde foi mesmo? Que colocaram aquele homem dentro do camburão e trancaram. Então, nós estamos vivendo numa sociedade que nos assusta, e também é assustador, digamos assim, a normalização do ódio, né? Porque nós não podemos prosseguir assim. Para a gente conseguir ter essa perspectiva, padre, de reconhecer no outro o diferente e aceitar a diferença do outro, né? Seja qual ela for, a gente precisa de amor, né? A gente precisa de afetividade, a gente precisa de alteridade, né? Eu tenho que conseguir me colocar no lugar de um homem que cometeu um delito e entender por que, às vezes, né? Ou me colocar no lugar da jovem artista que levou a gestação até o final e entregou o filho para adoção, que é algo absolutamente legítimo, legal, previsto em lei, e foi condenada por muitas pessoas. Então, hoje nós estamos com uma facilidade para condenar o outro, sem nos colocar no lugar dele, por um minuto que seja. Então, acho que nós temos que lutar pelos direitos humanos de amar, né? Eu acho que amar é um direito humano. Como que nós vamos resgatar na nossa sociedade a capacidade do afeto, né? E a única possibilidade é você se colocar no lugar do outro. Eu tenho que me colocar no lugar de uma mulher trans e imaginar o que ela vive, antes de julgá-la moralmente, né? Não posso fazer esse julgamento. Então, é fácil você declarar quais são os direitos humanos, direito à liberdade, à alegria, à moradia, ao bem-estar social, uma comunidade como a dos senhores, que os senhores trabalham. Eu não sei se tem, mas, por exemplo, tem direito, a comunidade, como um ente, né, formado por pessoas que se integram, tem direito a ter uma praça bonita, com uma fonte de água, com um parque para as crianças, um ginásio para jogar bola, não é? Teatro, lazer, são direitos que a comunidade tem, né? Hoje em dia, comer bem, poder comprar carne, né? Tá tão difícil, pagar o gás. Então, são direitos que nós temos. Então, a gente tem que conversar como resgatar esses direitos. Isso é muito sério, muito difícil. Eu tinha engatado uma outra pergunta que não preciso fazer, porque, né, quando eu ia perguntar de por que você foi indicada a prêmios e é reconhecida no tribunal como pessoa pelos direitos humanos, né? Acho que você já deixou claro, pudemos ver. Recebemos a visita aqui da Tatiana Vernikoff. Um beijo, Tati. Pedro Scherto, boa noite, turma querida. Muito bom estar aqui com vocês, né? O Rogério Alves, boa noite a todos, né? Pedro Scherto, Francisco, né? Doutor Eduardo Goldenstein, que bom ter. O Eduardo já fez alguns bate-papos conosco aqui, né? A André já pergunta, então aquele bandido perigoso tem direito do quê? Eu acho que ele tem direito, por exemplo. Ela já colocou como perigoso, então ela já deixou ele dentro da cadeia já, né? Imagino que já está preso já esse bandido dela, imagino. Ele tem direito a estudar se ele por acaso for analfabeto, ou se ele fez só alguns anos de escolaridade. Ele tem direito de trabalhar se a pena dele for muito longa, porque ele está preso, mas ele não está impedido de ser uma pessoa inteira.
ele tem direito de ser visitado pelos filhos e pela família, né? Ele tem direito a conhecer os seus direitos, ter um advogado que o defenda, a conhecer a sua pena. E quando eu falo isso, eu não estou sendo boazinha com o bandido, com o que ela chama de bandido, com o condenado. Eu até posso ter muita raiva dele, eu falo, nossa, esse homem fez um crime horrível. Mas se eu puder conhecer as razões dele, ou como ele chegou ali, eu posso encontrar responsáveis também por isso, né? Mas se ele está cumprindo uma pena, né, ele tem vários direitos que tem que ser garantidos. Ele tem o direito de não ser torturado, ele tem direito de ficar numa cadeia que ele tenha pelo menos uma cama e um lugar de fazer as suas necessidades. Ele tem direito a comer comida normal e não podre, né? Ele tem direito... são muitos direitos, né? Os direitos de quem está preso. Eu não posso, a não ser que a gente estabeleça a pena de morte, daí nós condenamos à morte e matamos, e daí... Aí ele tem direito de ser enterrado, né? Não vamos fazer que nem o rei lá que não queria deixar enterrar o filho, né? Que é a história da Antígona, né? Que, naquela história que a Antígona brigou com o pai porque ela queria enterrar o irmão, né? E naquela época havia uma lei que quem agisse contra o rei não tinha o direito de ser enterrado, deveria ficar sendo comido pelos abutres. E a Antígona, a irmã do condenado, briga com o pai porque ela quer enterrar o irmão, que ela acha que é um direito a enterrar. Então, são vários direitos, né, que nós temos. Agora, o ideal, para responder para ela, era que a sociedade não tivesse tanta diferença para não haver tanta criminalidade, né? Porque, na verdade, o desejo da gente de acabar com a violência é condenando as pessoas. Mas o buraco é um pouco mais embaixo, né? Se a gente enxergar que é a desigualdade que produz tanto desejo frustrado e tantas ações de violência que só geram mais violência, então a gente teria que encontrar um patamar de conciliação da sociedade, né? Infelizmente, cadeia não vai nos levar à paz. Não vai. Perfeito. Temos aqui a Kátia, que é do grupo que trabalha com os casos especiais de famílias, né? A Tatiana, assunto essencial, antigo e sem consolidação ainda, como pode? Como pode? Silene, Liege, Edinalva, né? Nossa, o pessoal está participando, coisa boa. A senhora falou tudo, temos que nos colocar no lugar do outro. Isso está faltando muito em nossos dias, né? Salsicha, Andréia dando um ok com a sua resposta, né? E a Rosângela, boa noite, parabéns pelo trabalho. Né? Eu acho que é muito importante, eu vou entrar nessa conversa, é muito importante a gente entender que nós também, as nossas atitudes, elas são também frutos de certas escolhas interiores que a gente faz, mas também muitas reações às questões exteriores, né? Nós também somos, de algum modo, frutos do meio que nós vivemos, né? Algumas pessoas têm mais capacidade amorosa, outras não. Então, de repente, a pessoa nasce num meio onde tem muita violência, enfim, onde tem muita coisa ruim, e ela tem muita capacidade de sobreviver a esse meio e se impulsionar para frente e construir uma vida completamente diferente, que não é a grande maioria, né? E aí, quando você diz que a gente precisa também conhecer um pouco da história do outro, a gente basta olhar para Jesus, né? Jesus, ele não condenava ninguém, pelo contrário, ele fazia certas perguntas e deixava a pessoa responder, e a pessoa, a partir daquela resposta, a pessoa ia se ver com ela mesma, com a vida dela, com as escolhas que ela estava fazendo. Mas eu acho que é muito importante trazer essa conversa, que muitas vezes as pessoas elas não têm essa capacidade, que a gente estava conversando aqui, da educação, a educação interior, a educação de saber escolher, a educação, né, de fazer certas escolhas, é levada pela maré do ódio, né? Que a gente se acha no direito de se apropriar da coisa dos outros, né? E essas coisas por aí. Né? Eu acho que a gente pode talvez colocar também isso sob uma perspectiva social, né? Se você faz um recorte da sociedade brasileira, São Paulo, vamos ficar na cidade de São Paulo, né? E do Brasil, 55% da população brasileira é negra. Nós brancos somos minoria, se a gente se entende branco. E são
a maior parte da comunidade penitenciária carcerária no Brasil é de negros. Então, existe um recorte social sobre uma parte da comunidade que não tem acesso a vários direitos, né? Que não tem acesso a uma distribuição correta de renda. Quando você imagina que você pode trabalhar todos os dias e você vai morrer trabalhando todos os dias sem poder realizar nenhum desejo seu, como que você educa numa comunidade um adolescente que passa por um cara que está com um tênis que custa R$ 1.500? Como é que você vai convencer o adolescente a não querer um tênis de R$ 1.500? É muito complexo isso. Nós vivemos uma sociedade desigual e extremamente consumista que trabalha, a televisão trabalha o dia inteiro na cabeça das pessoas para que elas consumam, para que elas vão ser felizes se elas tiverem coisas. Esse é o nosso desafio hoje. É a gente ter capacidade de escuta, como o senhor estava bem lembrando, que Jesus era um psicólogo também, ele tinha uma capacidade de escutar, para que a pessoa se escutasse e talvez ele pudesse daí para frente conduzir para um bom diálogo. As pessoas hoje não conseguem ser escutadas ou não têm o que dizer, porque elas têm que consumir. Então, esse é o fator grande da criminalidade e da violência dos nossos tempos. O outro é a série de injustiças que recai sobre a população mais assim, eu vou dizer empobrecida, não, mas mais desassistida em seus direitos. Se eu pensar que alguém pega um ônibus 4 horas da manhã, atravessa a cidade, trabalha o dia inteiro e chega em casa 8 horas da noite, como é que você cobra desse homem ser um bom pai ou dessa mulher ser uma boa mãe? E você cobra. A hora que o judiciário vai interferir numa família, ela fala, mas mãe, você abandona seu filho o dia inteiro aqui? Ela fala, bom, ou eu vou trabalhar para dar de comer, ou eles vão morrer de fome, o que eu faço? E aí você vai no bairro, não tem a creche, ou a creche não é período integral. Então, você veja, não é um problema, às vezes, da pessoa, mas um problema do contexto social. E a gente se esquece isso na hora que a gente vai julgar os outros, que a gente vai apontar o errado, o certo. Por isso que eu acho interessante uma comunidade como a que vocês trabalham e atuam, dessa possibilidade da gente discutir isso e trazer para uma reflexão de uma escuta solidária e de uma agregação de proteção, de autoproteção, né? Porque a partir do momento que você entende qual é o seu problema, você ameniza o seu ódio, ou o seu desejo de vingança, ou sua raiva, qualquer coisa nesse sentido. Porque só essa conscientização do meu lugar, aonde estou e o que acontece comigo, é que permite que você possa também olhar para o outro, né? Quando eu falei, você tem que se colocar no lugar do outro, mas você também, como diz o Marcelo, tem que ter condição de, né? Eu não quero que uma vítima de um estupro tenha condição de se colocar no lugar do estuprador, não é isso que eu estou dizendo, né? Outro grau de compreensão quando você está já no outro plano de construção de uma sociedade com menos discórdia, vamos chamar assim. É um desafio para todos nós, né? Eu estou falando isso aqui, não sei nem se é o tema, mas eu acho que vocês me provocaram a possibilidade dessa reflexão, né? O Ila está dando muito boas pessoas perguntando, tenho perguntas aqui, né, que chegaram antes, já tem comentários, mas eu queria trazer a segunda parte do tema. Né? Você, juíza, né, trabalhando com direitos humanos e participando de uma associação de juízes pela democracia. Né? Direitos humanos e democracia. Né? Fala um pouco para a gente esta associação e a questão de democracia e direitos humanos. Como é que você vê? Democracia não existe se você não tiver os direitos humanos como baluarte das suas decisões, do seu modo de pensar, né? Democracia não existe se você não combater no sentido inteiro da palavra, a desigualdade, se você não combater o racismo, que no Brasil é uma doença estrutural, é um problema que se a gente não superar o racismo estrutural, a gente não parte para uma democracia plena, né? Então, a gente fala muito de democracia porque a gente quer se defender do fascismo, ok. Mas uma democracia verdadeira vai exigir que a sociedade repense vários valores, né? Distribua melhor a riqueza, porque não é possível ter democracia com gente tão na miserabilidade e poucos com tantas benesses, né? Você não pode imaginar que continue morrendo tantos adolescentes negros por dia numa cidade como São Paulo, e nós vamos aqui defender a democracia. Isso é uma hipocrisia. Né? Então, os direitos humanos exigem, a democracia exige
uma consciência e uma luta efetiva pelos direitos humanos. Mas não é uma luta de discurso, como também a luta contra o racismo, não é, eu sou contra o racismo. Não, o que é que você faz contra o racismo? Como é que você se posiciona contra o racismo? Quais atitudes você toma no seu dia a dia, desde não falar palavras que não devem ser ditas, até tomar providências quando for o caso, né? Observar em si mesmo como isso está introjetado na sua vida, né? Então, acho que a democracia e os direitos humanos são coisas juntas. Você não defende a democracia, nem garante a democracia, sem que você compreenda e seja um defensor, um reconhecedor de que os direitos humanos é um valor principal da humanidade, da sociedade. Perfeito. Vamos lá. A Rosângela pergunta: como lidar com as psicopatias, como é o caso do Champinha? Eu não sei, não sei como lidar. Nem eu sei, nem o Estado sabe, porque colocaram o Champinha lá numa zona cinzenta e ele está até hoje, né? Ele está até hoje lá. E ele não sai de lá, porque não tem o que fazer. Agora, quando eu penso assim... Quando é o caso, quando é comprovado uma psicopatia, isso existem hospitais, isolamentos específicos ou não tem mais? Porque eu tinha muito manicômio, né? Você tem as medidas de segurança, né? Quando a pessoa comprovadamente não tem capacidade de compreender o que fez ou de responder pelos seus atos, você tem as medidas de segurança que se chamam. E, obviamente, dentro daquele movimento da antipsiquiatria, não é interessante você prender essa pessoa, né? Mas se há casos graves, você tem a internação. E é o caso do Champinha, né? Que ele já é adulto, não sei lá quantos anos que já tem, uns 30 anos, acho. E ele fica numa situação de eterna prisão. Quer dizer, como é que você faz com isso? Né? Eu acho injusto isso. Eu acho injusto que não haja uma solução. A sociedade não parou para pensar nisso. Porque o crime dele foi de tamanha agressividade para a sociedade que a gente fica confortável de imaginar que o cara está preso. Mas eu pergunto para quem fez a pergunta, refletir o seguinte: quando que nós vamos poder trabalhar como a sociedade, e os senhores que trabalham com psicanálise, com psicoterapia, com tentativas de escuta qualificada, esse cara, esse moço, esse Champinha aí, como será que ele era criança? Será que não cuidaram dele? Como é que ele desenvolveu essa psicopatia? Será que ele viveu num universo de tamanha violência que afastou dele todos os interditos na cabeça dele? E o que nós fazemos com nossas crianças hoje? Será que nós cuidamos para não produzirmos novos Champinhas? Porque o problema é assim, tudo bem, nós temos que dar um jeito no Champinha, nós temos que evitar novos Champinhas. Nós temos que dar qualidade de vida para as nossas crianças, nossos jovens. Isso é muito grave no Brasil hoje, muito grave. Deixa eu trazer o que chegou antes, né? A gente aqueceu aqui, mas primeiro, o Carlos Benini, que já foi um dos entrevistados nossos, né? E trabalhou muito, nos ajudou bastante com questões de adoção, etc. Ele disse: doutora Dora é uma sumidade na área de direitos humanos. Parabéns pela iniciativa, Marcelo. A iniciativa, mais uma vez, Carlos Benini, não foi minha, foi a ajuda do Pedro. Mas o Clóvis mandou duas perguntas, né? E que acho que pega um pouco desse momento que você está colocando. A chuva e o sol são para todos, os bons e maus, para justos e injustos. Como fazer juízo e dar fé sobre um caso que afronta o seu íntimo? Deliberar a favor de uma situação que é combatida pela sua personalidade ou abstrair-se dos seus princípios? Ou seja, você, como juíza, eu vou tentar colocar aqui a pergunta dele, mas você, como juíza, está representando a lei e muitas vezes tem choque com o seu íntimo. Ainda bem que me aposentei, né, Clóvis? Que bom, né? Estou mais livre e solta agora, né? Olha, é interessante essa pergunta dele, porque eu acho que para um juiz, essa dificuldade com essa... Deixa eu ler aqui. Eu vou fazer juízo e dar fé. Eu acho que nenhuma decisão me obriga a me abstrair dos meus princípios. Não se trata disso. Não há como você se abstrair dos seus princípios e votar contra os seus princípios. Mesmo porque o juiz aplica uma lei, né? E uma lei tende a ter um equilíbrio. Ela não me pede para eu matar ou para eu...
Mas há alguns dramas humanos que atingem o juiz, sim, especialmente nessa área que eu trabalhei. Talvez mas em todas essas áreas. Por exemplo, se você vai decretar um despejo de uma família de 10 pessoas e colocar essas pessoas na rua, não é? Há um grande conflito, né? E por isso existem os tratados internacionais que o juiz tem que conhecer. Há muitos tratados internacionais que permitem que o juiz não cumpra a lei se ela for produtora de uma injustiça. Então, eu posso deixar de decretar um despejo numa época de pandemia, até o próprio STF deu essa ordem, ou numa época de inverno, como recentemente aconteceu, porque eu vou colocar na rua 50, 100 famílias que vão ficar à deriva nesse sistema social de São Paulo para beneficiar um cara que deve imposto e que é o bem dele, porque o direito de propriedade é previsto em lei. Então, eu posso usar de tratados internacionais para manter os meus princípios e até discordar da lei, porque há essa permissão em alguns tratados internacionais. Porque eu vou garantir os direitos humanos, que tem que ter precedência ao direito de propriedade, no caso. Agora, na área de família e de infância, a gente convive muito próximo com o drama humano. E aí é uma pretensão um pouco pretensiosa, uma coisa um pouco egóica, se o juiz quiser, não, vou fazer justiça. Não, cara, você não vai fazer justiça. Às vezes você vai dar um pouquinho para cada um e olhe lá. Porque quando você tira uma criança de uma família porque ela não tem condição de cuidar, você faz uma escolha, muitas vezes. E é uma escolha, às vezes, perigosa, porque não necessariamente uma família que não tem condição nenhuma de criar um filho seja uma família não amorosa. Então, nós temos que começar a discutir, estamos discutindo, inclusive no Brasil, esse excesso, às vezes, de perda de poder familiar de pessoas pobres, de famílias geralmente numa situação de limítrofe social, de exposição social, porque ela está assim, porque ela não teve condições de pagar o aluguel, então ela foi para a rua com a criançada, e aí eu falo, mas as crianças não podem ficar na rua, então eu tiro as crianças da família, mas e a família que ama? E as crianças que amam essa família? Como é que você faz? Então, há dramas humanos para o juiz decidir, né? Mas eu acho que não é uma questão de princípio, uma questão muito mais de um drama, de um sofrimento moral, ou ético não, moral mesmo, ou de dor humana, do que qualquer outra coisa. Eu já me vi em situações que você aí tem que ser um pouco firme, né? O que vai fazer? Eu estou ali sendo paga pelo Estado, eu sou uma servidora pública para cumprir o meu dever. Então, há momentos que você tem que suportar essa dor, não tem jeito. Tem um exemplo para contar, mas conta outro dia. O Clóvis eu nunca deixei de dormir por causa de uma decisão minha. Graças a Deus, eu nunca deixei de dormir. Eu sofria pra caramba, mas eu não deixava de dormir, de falar, ai, por que eu fiz isso? Não, isso nunca aconteceu. Mas ele tenta aliviar um pouco para você. Doutora, tenho a impressão que a justiça, por vezes, se debruça sobre um repertório antiquado, estático de leis. Como lidar com uma humanidade dinâmica e perversa? É como se existisse um combate sem fim. Né? Exemplo, mecânico versus eletrônico, analógico versus digital, etc. Não é injusto para um juiz? Não, acho que não. Eu acho que não é esse o problema do juiz. Eu acho que o problema do judiciário é que ele representa uma sociedade burguesa, branca e heterossexual. Esse é o problema do judiciário. O juiz não sofre por isso, o juiz ganha bem e faz seu papel. Eu acho que quem pode sofrer... Quem pode sofrer, às vezes, é a comunidade, com um juiz que se distancia da comunidade. Né? Eu acho que a maior dificuldade do juiz é ele saber quem ele está julgando. Porque se ele mora bem, numa situação de privilégio, de condições melhores, o juiz tem que fazer um baita exercício de se colocar no lugar do cara que mora na periferia e teve uma enchente, e a enchente levou o barraco dele, e ele tem o direito de moradia. Aí não pode achar que esse cara está reclamando muito, né? Esse cara está reclamando o que é necessário. E é difícil você se colocar nesse lugar, né? A barragem por exemplo, lá em Minas, que matou tantas pessoas, deixou tantas pessoas sem casa, sem nada, né? A justiça está lá demorando para pagar, né? Então eu fico pensando, como é que você se coloca no lugar daquelas milhares de pessoas que ficaram sem nada?
4 pessoas que Eu acho estão... que o juiz não sofre. O Clóvis está querendo aliviar do juiz por causa dessa modernidade e tal. O problema não é, para mim, não é esse o problema, quer dizer, sabe? Isso daí não é problema, não. 4 pessoas O que problema estão... é você ler os tratados internacionais e aplicar bem os tratados internacionais com perspectiva de direitos humanos. Essa que é a dificuldade. Só para você saber, 4 pessoas que estão na sala, eu, inclusive, trabalhamos e vivemos um tempo em Brumadinho e conhecíamos aquelas pessoas que morreram, né? Você pegou... Tristíssimo. É muito importante tudo que está sendo dito. E tem um comentário da Helena aqui, que é um caso vivido. Houve um feminicídio na minha família, no qual o condenado solicitou a visita de seu filho de 1 ano de idade e a própria justiça impediu essa visita, alegando um perigo e risco de vida desse menor. O condenado tem esse direito de receber essa visita, já que foi o mesmo que causou um dano a essa criança, ou o direito dele em ser criado pela mãe? Pode ser que aí não mesmo, que não tenha. Tem exceções. Eu disse que ele tem o direito quando o crime não tem relação nenhuma com a criança. Mas se essa criança também era vítima da violência dele, e foi, né? Afinal, sofreu uma violência, digamos, indireta, se eu posso imaginar que a criança não estava na presença, é óbvio que sim, né? Não vai expor essa criança a esse contato, que está traumatizada e tal, mas ninguém vai impedir que um dia, se esse cara sair da cadeia, esse filho não se aproxime desse filho. Mas aí sim, Eliana, tem exceções, eu quis dizer de forma genérica, né? Eu acho que nesse caso sim, tanto que a justiça impediu, né? Eu acho que... Embora eu não conheça o caso, e vou fazer aqui uma coisa bem, bem difícil, tá? Porque eu acho assim que os feminicídios do Brasil são uma coisa impressionante, triste, né? Embora eu possa imaginar que o homem fez isso num momento de absoluta loucura, né? Também de vítima de uma sociedade muito doente, e até aquele dia tivesse sido um bom pai. Você vai dizer, mas como que pode um cara que matou uma mulher ter seu pai? Não sei, é possível. Então, estou dizendo que, de modo geral, ele pode realmente, ele causou um dano para esse filho e ele não deve ver esse filho. Mas tem que ver o caso. Estou falando de modo genérico. Eu não gosto de falar sobre caso que eu não li, que eu não conheço, que você não tem como, né, dizer as regras. Mas aí, pelo jeito, o judiciário entendeu, sim, que também haveria esse risco. Mas vamos imaginar um condenado por tráfico internacional de entorpecentes? Os filhos não podem ver? Se ninguém nem sabia que ele era traficante, era um cara legal, cuidava da família, todo mundo vivia bem, né? Os filhos estão com saudades do pai. E as mulheres presas? E as mulheres presas que perdem seus bebês e não pode ser visitada pelos bebês? Que se ela não tiver família, o bebê vai para o abrigo, e se a pena for longa, o bebê vai para adoção. Né? Nossa. Aliás, teve um caso que eu vivi de uma casa de passagem, que eu fazia trabalho lá com eles, etc., né? E que foi muito difícil. A mãe ia sair da prisão e os 2 filhos vieram falar comigo que não queriam voltar a morar com a mãe, né? E foi muito difícil, porque o certo e é o direito da mãe, e eu não sou juiz, né? Imagina para vocês como é que é isso. Né? Então, mas nessas situações, pensando aí no interesse desses adolescentes, não sei se adolescentes são crianças, não sei, você tem a rede de proteção social que pode ser acionada para fazer um intercâmbio dessa história, né? Para ver o que é melhor. Às vezes você pode conciliar, é uma dor que está muito gritando, precisa ser ouvida. Então, às vezes você tem condição de gerenciar isso, né? Não você sozinho, mas uma rede, psicólogo, rede social, conselho tutelar. É que essa rede nem sempre funciona, né? Rede, né? A palavra já diz, tem que funcionar, porque se uma rede furada, né? Você não fica na rede furada, né? Você cai dela, né? Então a rede tem que funcionar. Okay. A Luana coloca aqui: me parece que julgam o ato, mas esquecem que há todo um contexto. Né? A Eliana: o que cada um de nós faz para ser coerente com o discurso? É uma grande reflexão que temos que fazer. Não é verdade. É o que nós dizíamos no começo, né, Ilana? A gente fácil você ficar julgando, atirando para um lado para o outro, mas qual é a coerência consigo mesma, né? Em relação a temas como racismo, desigualdade, né? É complicado isso.
A família do Lucas, nunca sei se é o Lucas, a Cris, né? Concordo com sua fala, são interligados esses contextos. Quando há falhas, acaba gerando uma crise de violência, ódio e polêmica com Como é estamos que vivendo. estamos vivenciando neste momento. Perfeito. Existe alguns movimentos dentro da justiça, muito interessante, né? Que busca a conciliação, né? Que busca a tentativa de você trazer para uma mesa de diálogo as partes, né? Que sofreram, que suportaram dores, perdas. Obviamente, não é qualquer tipo de conflito que pode entrar nessa mesa, mas isso tem sido usado muito na área da infância, inclusive, né? Quando há conflito entre adolescentes, situações assim que podem ser conciliadas, porque entende-se que um caminho para colocar, estancar a violência é você fazer com que as duas partes vejam o contexto, como disse agora aqui uma das nossas participantes, A Luana e falou. percebam que há perdas por todos os lados, né? Muitas vezes alguém você pode reconhecer, caso de bullying de escola, por exemplo, é super didático na justiça restaurativa, porque você trabalha com os pais das crianças, com a família, para todo mundo entender que aquilo, o que aconteceu ali entre dois jovens, é apenas a ponta, né, do iceberg que envolve todo um contexto, né, de racismo às vezes, de preconceito, né, de exagero em termos de julgamento do próximo. Então é muito interessante que também a justiça se volte, não é, para essa perspectiva não do acordo, mas da conciliação no que é possível. E aí eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, não, eu gosto de contar, que Timor-Leste é um país tão pequenino, mas ele tem ainda, hoje, mais de 17 tipos de línguas diferentes, que são como se fossem tribos diferentes, com línguas diferentes e usos diferentes. Mas há uma coisa muito interessante lá. Quando tem um conflito, seja de que tipo for, até chegar lá a ONU e fazer um país e levar a justiça nossa, ocidental, para lá, a justiça deles era uma justiça tal como os indígenas fazem, né? Então, eles tinham como costume, assim, acontece um crime. Aí todo mundo vai na casa, reúnem-se os mais velhos, sentam-se todos no chão, a comunidade toda fica lá, criança, velho, cachorro, galinha, pato, todo mundo lá, e ficam conversando sobre o que aconteceu até chegarem numa conciliação. E aí há uma pena, digamos assim. E o pagamento, geralmente, é através de búfalos, que são bens muito caros e muito simbólicos para eles. Mas o que é interessante dizer é que a vítima também tem que dar algo em troca. Se ela recebe o búfalo, 2 búfalos, ela dá em troca um porquinho, um cabrito ou um galo, que é também um elemento muito forte para eles. Isso para mostrar que existe um momento em que há uma reconciliação da dor do conflito. Tanto que a vítima tem que se manifestar dizendo também, né, como se fosse um perdão. Eu não gosto da palavra perdão porque nos leva muito para a questão da religião. E o padre está aqui para defender esse aspecto. Eu quero dizer mesmo que é um poder do homem perdoar o outro, nesse sentido de falar, olha, eu vou fazer um acordo e nós vamos partir daqui para frente. Isso é muito difícil, isso exige muito apoderamento de si mesmo, um despregamento do ódio, né, da raiva, colocar-se no lugar do outro, entender as condições que aquilo aconteceu, né? E, então assim, é uma conquista rara, mas eu acho que nós temos que ir atrás dela, né, na medida do possível, claro. Acho que eu não vou assistir isso acontecer, mas vamos lá. Vamos em frente. Mas vamos continuar conversando e pensando. Vamos. Dora, quando esta discussão toda que a gente está tendo de justiça e entender o lado do juiz, né, eu fico pensando aqui na comunidade, né, eu vejo desrespeito aos direitos humanos na casa ao lado, os pais que agridem a criança, né, o marido que, sei lá, uma família Bate que na mulher. ou a família que explora um idoso né, e pega aposentadoria. A gente muitas vezes vê. Né? Como é que você vê isso?
como sociedade, nós como sociedade, conhecemos os direitos, estamos vendo os direitos sendo aviltados, respeitados, né? Mas é a família... A gente primeiro, a gente tem que se incomodar, a gente tem que ficar indignado, e a gente tem que ir na polícia, na delegacia da mulher, ou a gente tem que ir no conselho tutelar, avisar que tem uma criança sendo ofendida ou, né, violada. A gente tem que ir no Ministério Público, reclamar, falar, a gente tem que pôr a boca, eu acho que a gente tem que pôr a boca no trombone. E você vai dizer, mas é muito difícil, porque é o vizinho, existe uma relação. Mas, você vai ou não vai ser coerente com o que nós estamos falando aqui, né? Perfeito. Percebe? Porque eu acho que, assim, a gente vive em comunidade, não existe direito humano sozinho, não existe direito humano só meu. Eu vou embora passear com o meu direito humano. Isso não é direito humano. Os direitos humanos, eles são direitos sociais, eles são para interagir. Então, nós estamos numa sociedade interagindo, nós temos que fazer a relação social acontecer. É lógico que eu não estou falando para ninguém ser enxerido na vida alheia, não é? Eu estou falando que há mecanismos de você chegar no conselho tutelar e falar, eu vou fazer uma denúncia. Inclusive, veja, os canais de denúncia são todos anônimos. O Disque 100 é anônimo, você não precisa se identificar. Você não precisa ir lá brigar com o vizinho e dizer, não, tal. Olha, é tão grave isso, essa questão, que vocês viram essa notícia essa semana de uma advogada de 28 anos que foi morta na porta da casa dela, porque havia uma briga de um casal em frente à casa dela. Ela ficou tão indignada que ela saiu lá fora, tentou interferir no meio da briga, ela e outras pessoas. Aí ela tomou a solução mais descabida que ela poderia ter tomado. Ela entrou em casa, pegou uma arma que ela tinha e saiu com a arma. E no meio da confusão, o rapaz que estava agredindo a mulher pegou a arma da advogada e atirou nela. E ela morreu. Quer dizer, então, isso é muito grave a gente chegar nesse ponto da sociedade. Primeiro, a sociedade estar armada. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. E esse governo tem feito isso. Então, a mulher de 28 anos, talvez inapta para usar uma arma, destreinada para isso, achou que a solução ia ser com a arma, que ela nem sabia usar, porque ela acabou entregando a arma para o meliante que estava ali agredindo a mulher. Então, veja, eu não estou dizendo para você ser nem herói morto, né, que não é o caso, né, não vale a pena, e nem ser enxerido na família, mas você tem mecanismos, você pode fazer denunciação anônima, você pode perceber se é grave mesmo, tomar atitudes, tipo assim, eu vou lá na escola dessa criança, eu vou perguntar para a diretora se a diretora observou alguma coisa, essa criança tem estado lá, tem ido na escola, e avisar o Conselho Tutelar, que também garante anonimato para denúncias. Então, acho que há mecanismos, há meios, há ferramentas da sociedade para ela participar no sentido da melhoria do coletivo e da proteção de uma pessoa que está sofrendo risco de vida, de morte, às vezes. Desrespeito aos direitos humanos é problema nosso. É problema nosso. Não adianta falar, bom, eu estou aqui em casa, eu pago meu imposto, eu não devo para ninguém, meus direitos humanos estão ok, vou ficar aqui quieto. Direito humano sozinho não funciona. Só se acha garantidor de direitos humanos quando você pode interagir socialmente, né? Você não precisa fazer como a advogada fez, que eu achei que foi uma bobagem muito grande, que ela até faleceu, coitada. Mas esse exemplo foi até talvez infeliz, mas eu quis mostrar a que extremos nós estamos chegando. E a matéria, eu não sei como foi, né? Mas a matéria diz que ela estava incomodada com a briga. Eu nem sei se ela foi lá para defender a outra mulher, entendeu? Se ela foi para acabar com a briga. E aí ela usou o meio mais errado. Usou uma arma que ela nem sabia manejar e entregou a arma para o outro que acabou fazendo essa barbaridade. Mas, aliás, o Mário, que está nos acompanhando, me mandou um desenho hoje, que é um menino tentando chegar na estante que está lá em cima e está cheio de arma na parede, mas os livros estão lá em cima. Ele vai atrás da arma, né? Pegando aqui até no que está vindo de perguntas, né? Vamos juntar as duas aqui, né? O Clóvis coloca, doutora, a senhora é muito objetiva e bem elucidativa. A morosidade dos julgamentos tem influência com a falta dessas características dos profissionais, né? E a Simone, sabemos que os direitos são muitos, mas o acesso à defensoria pública no nosso país ainda deixa muito a dever. Existe muita burocracia e lentidão. E eu ainda acrescento outra, que tem muita gente que abre causa que só dá trabalho para o juiz. Isso não irrita, não? Causa
ridículas. A causa às vezes é ridícula para a gente, mas para ele não, né? Vamos pensar que cada um está achando que está movido por seus interesses, né? Você tem que bloquear, tem que... A história da Defensoria Pública é uma história interessante, né? Ela está prevista, a existência da Defensoria Pública, que todo mundo deve saber, que é o advogado que o Estado tem que dar para quem não tem condições de pagar um advogado, né? Ela está prevista na Constituição, e ela foi instalada no Brasil, ainda precariamente, ainda é precário. Aqui na minha cidade, eu estou a 200 quilômetros de São Paulo, não tem Defensoria Pública. Tem convênio com os advogados, mas a Defensoria mesmo não tem. Ela foi instalada no país, acho que faz uns 20 anos, são uns 15 anos só, né? E teve estado que demorou muito tempo para instalar. Então, veja, essa demora da instalação das defensorias públicas já mostra um descaso do Estado para com a sua população mais pobre, mais com dificuldades de acessar a justiça. E houve também algumas transformações na legislação, todo mundo sabe, os juizados de pequenas causas, que você falou que às vezes entra por causa de briga de cerca, porque bobagem, mas a pessoa falava assim, há uma demanda reprimida, né? As pessoas querem brigar por seus direitos e não têm espaço ou condições. E quando criaram os juizados, houve, assim, uma avalanche de busca por coisas que nós consideramos menores, mas que essa área da justiça já foi feita para isso mesmo, né? Rápida, ágil, mas foi tanta avalanche que ela se tornou demorada e morosa também. Então, hoje as pessoas falam, mas não vale a pena, que demora muito. Essa questão da morosidade, dos julgamentos, da dificuldade, você vai achar várias justificativas, né? Uma delas é falta, muitas vezes, de condição material, pouco funcionário, excesso de demanda, e talvez seja uma questão mesmo de um Brasil colonial ainda, né? Que não é feito ainda muito de acordo com a realidade. Eu acho que tinha que ter mais agilidade, mais rapidez em algumas decisões, porque dizem que aquela decisão tardia acaba não fazendo justiça, né? A justiça tardia não nos alimenta. Mas agora mesmo, quando perguntaram para mim, quem que foi que perguntou? Foi o Benjamin, o Camilo, que ele se chama? Sobre a questão da tecnologia e tal. Agora estão dizendo que tudo vai ser muito ágil, porque agora não tem mais papel, né? Não tem mais papel, vai ser rápido. E agora estão querendo usar uma outra tecnologia que eu não entendi muito bem, que é essas coisas que parece que é bonequinho. Então, assim, o que interessa para quem entra na justiça é ter a resposta da justiça, né? Então, as ferramentas que sejam possíveis ser adotadas, tecnológicas ou não, eu acho que tem que visar isso, né? E as transformações que eu observei durante meu tempo que eu estava no Tribunal de Justiça é sempre essa justificativa, né? Nós vamos trazer agora processos online, tudo para facilitar. Agora, que é uma coisa injusta a justiça ser muito lenta, eu concordo. Perfeito. Agora, voltando à questão, está dando eco em algum. Voltando à questão da educação para direitos humanos. Como é que você vê? O que precisamos fazer para educar mais em direitos? Bom, primeiro nós temos que educar, né? E se a gente entrar nessa questão da educação da escola, eu gosto muito de um pensador que eu indiquei para vocês assistirem a live dele, e aqui eu indico para todo mundo que está aqui, que é o César Nunes. Ele é um amante da educação, e ele é um amante da educação pela perspectiva do afeto, né? Então, ele conta para a gente que todo ser humano tem aptidão para aprender, né? Que é uma marca muito cruel de uma sociedade que quer fazer diferenças, né? Criar diferenças, dizer que tem gente que não nasceu para estudar mesmo, que não consegue, né? E isso não é verdade. Todo ser humano tem condição de aprender. E a hora que você olha para o nosso sistema educacional, para nossas escolas, a hora que você olha para o que é o professor hoje, né? Como é cuidado o professor hoje, como é desrespeitado o professor hoje, você vê como é que nós vamos caminhar para uma educação em direitos humanos se a primeira coisa que se desrespeita é o direito à educação, uma educação amorosa, uma educação feliz, uma educação através da alegria, do aprendizado, do conhecimento.
Você tem muitas vezes professores mal preparados, professores desestimulados, crianças famintas, crianças que são oriundas de família com tanta violência que acabam na escola e na escola ele vai tentar resolver um problema que lá não tem solução. Então, o nosso sistema educacional precisa muito ser acarinhado pelo Estado, né? Precisa muito ser acolhido, colocado no colo, cuidado, porque é dentro da educação básica, fundamental, como é que chama a segunda? Média. É aí que você forma o cidadão. Não adianta eu pegar um cara dentro da penitenciária, condenado, que passou fome na infância, que foi estuprado, que foi violentado, que não conseguiu trabalho, que entrou no tráfico, que matou, e falar, cara, agora nós vamos conversar sobre direitos humanos. Pode até ter sucesso, mas é muito difícil você chegar para um cara de 27, 28 anos e convencê-lo disso. Olha, eu vou contar uma história aqui. Eu conheci um garoto quando ele estava com... Ele entrou na minha vida profissional, ele estava com 13 anos. E eu fiquei surpresa de encontrá-lo dentro de um abrigo aos 13 anos, onde ele estava desde os 0 anos. Aos 13 anos, você não consegue muito obter sucesso numa adoção, né? Pelo menos na época dele, não. Agora até que está melhorando um pouquinho. E a gente na vara da infância, a gente adota os garotos, né? A gente adota os casos para a gente ajudar, fazer alguma coisa acontecer e tal. E a questão desse menino era produzir autonomia para ele, que eu acho assim uma coisa interessantíssima, né? A gente saber, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que se a criança não tem chance de ser adotada, os abrigos, as casas de acolhimento vão ter que prepará-lo para a autonomia. Eu pergunto se alguém que está me ouvindo aqui, com alguma exceção que pode haver, tinha autonomia aos 18 anos. Autonomia que significa viver por conta própria integralmente. E muitas vezes, absolutamente só, né? Sem família, sem tio, sem casa de avó para comer macarronada no domingo, sem nada. Então, assim, é muito difícil isso, né? É muito hipócrita você acreditar que quando o cara faz 18 anos, ele se transforma e vira um cidadão de bem. Muito bem, o rapaz... Autônomo. O menino de 13 anos estava nessa fase e eu o conheci porque ele começou a dar problema. Ele era tão bonzinho, começou a dar problema no abrigo. E por que ele começou a dar problema? Porque veio da Fundação Casa um outro adolescente na mesma idade e começaram a ficar amigos e ele começou a virar adolescente e a querer aprontar. Bom, aí eu entro na história dele e falo aqui, ó, vamos ajudar esse cara aí, nós temos que dar um jeito, esse cara não pode se perder, estava até agora bem e tal. Olha, foi uma trajetória de uns 3 anos, mais ou menos dos 14 aos 18, 4 anos, buscando colocar esse menino no mercado de trabalho, fazendo terapia com esse menino, convencendo esse menino que ele tinha condição, porque ele tinha uma irmã que também a ficara no abrigo até 18 anos, já tinha saído. Então, a gente também usou essa irmã como, né, um apego fora e tal. Ele passou por uns 4 empregos que a gente conseguiu, e empregos bons. E ele se mostrava excelente. Ele passou por um restaurante de um amigo meu, um restaurante sofisticado. O dono falou assim, olha, esse cara é ótimo. Ele passou desde a lavação de comida até controle de estoque com perfeição. Mas o que acontecia com esse jovem? De vez em quando, dava uma dor nele. Eu interpreto assim, dava uma angústia nele. Por que era a angústia dele? Porque ele ia fazer 18 anos. Para o adolescente que está no abrigo e sabe que aos 18 anos ele tem que ir embora, dá um problema muito sério em alguns. Alguns não têm condição emocional de suportar essa sensação de que ele tem que ir embora. Aí esse jovem sumia do emprego, 3, 4 dias, sumia. Conclusão, ele não parava em emprego nenhum. Bom, a trajetória dele foi assim, até ele fazer 18 anos. Ele ficou mais 1 ano no abrigo, deixamos ele no abrigo, esquecemos ele no abrigo, não podia ficar, mas ele ficou mais 1 ano. O abrigo era muito acolhedor, muito participativo, e era a referência afetiva dele, amorosa, era a casa dele, né? Era a casa dele. Até que ele saiu, sumiu, voltou como namorando uma menina que estava totalmente envolvida com o tráfico, era drogada e grávida. Aí ele volta para o abrigo e diz o seguinte, pelo amor de Deus, eu não quero que aconteça com meu filho o que aconteceu comigo. O abrigo resgata esse menino, arranja trabalho para ele no abrigo, para ele tentar segurar,
Mas não consegue, porque a menina no tráfico, na rua, com droga, ela também virou a referência afetiva dele, né? Ele amava ela. Bom, ele acabou entrando no sistema penitenciário, e eu lamento dizer que eu acho que ele está lá ainda, né? E o filho dele acabou sendo acolhido por um tempo, ele ficou desesperado, e depois a criança acabou indo ficar com a irmã dele, que é a tia da criança. Então, é assim, é uma experiência de uma trajetória e de um fracasso da nossa instituição, da nossa sociedade, enorme. Porque esse menino, primeiro, não era para ter ficado 13 anos no abrigo. E segundo, a gente não teve condição de salvar esse menino, salvar no sentido de dar mecanismos, ferramentas psíquicas, fosse quais fossem. E mesmo que alguém adotasse, levasse para casa, ia ter problemas. Porque ele tinha buracos de dor dentro dele imensos, imensos. E nós não conseguimos dimensionar isso. Nós conseguimos julgar rapidinho, fácil, fácil. Mas entender a profundidade dessa dor, a gente não consegue. E eu imagino que vê-lo hoje na cadeia, porque ele entrou no tráfico, é fácil falar, tá vendo? Preto, bandido, tá lá, merece. Merece? Merece eu contando a história que eu contei? Claro que não merece. Mas nós normalizamos isso. Nós achamos normal que essa trajetória acabe na penitenciária. Meu Deus. Eu imagino a quantidade de casos desses que você lida. Muitos casos difíceis, muitos casos difíceis. Padre, você precisa sair, que você tem missa na comunidade. Como é que você está quieto aí, coçando a barba? Conta pra gente. Eu estou maravilhado. A gente poderia conversar até de madrugada, né? Porque eu tenho certeza que a nossa comunidade está aproveitando bastante. Eu estou aproveitando muito, eu trabalho com família, né? Desde 2009, eu sou o padre responsável pela família aqui, né? Na região, na Diocese de Campo Limpo. E gostaria de, ao vivo, fazer um convite para você, Dora, dentro das suas possibilidades, de um dia falar com a nossa, online, óbvio, né? Você mora no interior, né? Falar online com a nossa pastoral familiar. A gente tem aqui um canal que a gente conversa, pelo menos uma vez por mês, com as pessoas que trabalham diretamente com família aqui na nossa região. Então, se você puder um dia, dentro da sua agenda aí, super apertada, vamos conversar sim, com a padre, gente. vamos. Acho Será que é um importante. prazer. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado, viu, pela sua generosidade. Eu vou sair, mas o Marcelo continua contigo. Eu vou sair, mas o Marcelo continua contigo com a comunidade. Ó, nós estamos aqui, ó. Ninguém arredou o pé até agora, viu? Desde a hora que entrou, ninguém arredou o pé. Tá todo mundo aqui. Só confirmar uma coisa, Padre. Está confirmado, a semana que vem nós vamos ter a equipe do CRAS participando do bate-papo. Sim. Que quem está aí, o CRAS regional, nós estamos fazendo alguns trabalhos juntos, uma parte da saúde, né? Aliás, Pedro, Pedro. O CRAS faz parte da rede de proteção, né? O CRAS é muito importante. O Pedro Scherto, a mulher dele é médica, né? A Silvia, que nos ajuda tanto. Se a Silvia puder nos ajudar a semana que vem, para a gente contar para a comunidade a questão de dependência, de como tratar, né? A dependência química, o alcoolismo, o como encaminhar, o como fazer, qual é os recursos dentro do Estado, do município, da região, né? Acho que tem isso, né? A gente também, para exercer os direitos, a gente precisa aprender os caminhos, né? Os caminhos, o que tem direito e o que a gente pode fazer, né? Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, pela parceria de sempre. Obrigado, comunidade. Ó, um grande beijo para vocês, viu? Boa missa, padre. Obrigado. Tem um comentário aqui, ó. O Mário coloca: precisamos trazer a doutora mais vezes. Eu apoio. Vamos explorar você, doutor. Tá bom. A Eliana. Qualquer hora eu vou aí conhecer, né? Vamos conhecer pessoalmente aí a comunidade, né? E é interessante isso, né? Que a Eliana coloca: quanta lucidez, impossível se contrapor a essas falas. É mesmo, né? A gente só se emociona, né? Eu estou aqui. Ora, acho que essas discussões são fundamentais, né? Sobre direito, e sabemos que é uma máquina que teve burocracias, mas, ao mesmo tempo, o tamanho dela para a quantidade de processos, os problemas sociais que a gente tem,
né? O que eu fico pensando é nos temas que nós escolhemos para hoje. Sei que poderíamos ter muitos temas, e vamos marcar novos bate-papos. Quando você traz direito e democracia, né? E a imprensa tem falado e assinalado com riscos à democracia, né? Como é que você vê essa situação hoje? Eu acho que não é nenhuma questão partidária de um lado ou do outro. Como cidadão, né? Que riscos nós estamos correndo com a democracia? Eu vou responder isso, mas antes eu queria falar uma coisa que eu achei que sua pergunta ia ir para um outro lado, mas como você falou aí da semana que vem, você já me perguntou como é que a gente defende os direitos humanos, cada um defende os direitos humanos, e eu queria lembrar, né, que eu acho que até tem gente aqui que participa, que desde a Constituição de 88, que foi uma Constituição muito importante, porque ela vem, digamos assim, coroar todo o esforço da sociedade brasileira de trazer um país democrático para a nossa vivência, né? A Constituição de 88 chega depois de 25 anos de uma ditadura militar, que quem não viveu não vai saber, mas aonde não se podia falar o que queria, não se podia discutir essas coisas que nós estamos discutindo, dependendo do que você falasse, você ia preso, você desaparecia, você era morto, não tinha justiça, não tinha nada, né? Então, era uma situação muito perigosa para viver. E aí, com a Constituição, nós temos uma transformação maravilhosa. Por isso que todo mundo festeja até hoje a Constituição de 88. Porque ela vem e traz e diz, olha, todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito a tudo, a escola, saúde, casa, moradia, uma cidade limpa, um ar puro, natureza. Está tudo escrito, porque a Constituição é o nosso combinado. É o nosso combinado. Quando se formou a Assembleia Constituinte, estavam lá os representantes nossos. Não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima. E hoje nós estamos perdendo essa percepção de que nós temos que cuidar das coisas. Então, quando você pergunta, nós temos que defender? Sim, nós temos. E a Constituição, por exemplo, em relação ao judiciário, ela tira do judiciário muito do papel que existia para a questão das crianças, por exemplo. Ela cria o sistema de proteção, e de quem participa desse sistema? A sociedade, a família e o Estado. CRAS, CREAS, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Secretaria de Moradia. Então, todos nós podemos exigir cumprimentos das leis para o bem de todos. A verdade é que nós temos cada vez mais acuados e assustados e achando que nós não temos na mão o nosso poder de cidadão de buscar esses direitos, né? Então, quando você falou que você vai se reunir para falar disso, para ver o que nós temos que fazer, é interessantíssimo, porque você vai dizer para as pessoas, olha, o caminho é esse, porque está posto, tem CRAS, tem CAPES AD, isso daí tem que ser usado e tem que funcionar. Então, o prefeito que entra numa cidade tem que garantir isso, né? Agora, o Brasil está num momento muito perigoso, eu acho, de ruptura realmente com a democracia, no sentido disso que eu estou falando. Porque quando vem um homem, como veio antes de ontem um general, que parece que vai ser candidato a vice-presidente, dizer que se ele e o Exército não puder auditar as urnas, não vai ter eleição? Como assim você fala que não vai ter eleição? Percebe? Quer dizer, essa coragem de dizer isso, essa narrativa agressiva, absolutamente errônea, é de uma desfaçatez, é de uma ousadia que me faz pensar que se nós deixarmos, eles vão acabar com o Brasil, nesse sentido. Nós vamos ser vassalos de um sistema que vai nos explorar ao máximo. E a todos, cada um dentro da sua gravidade. Então, esse risco da democracia, eu acho que existe nesse momento. E o risco é de uma instalação de um governo autoritário, fascista, que beneficia pouquíssimos, que acabe com todos os direitos que foi tão duro conquistar durante a Constituição. Os direitos, a reforma trabalhista já foi uma reforma trágica para o trabalhador, muitos devem ter sentido na pele. Nós temos hoje um sistema moderno de escravatura, com essas pessoas andando de bicicleta e de moto, morrendo que nem mosca para entregar comida, né? E, outro lado, uma sociedade
voraz, né, que quer consumir, que quer coisas e que vê o outro como um entregador mesmo. Ele é um entregador, ele não é um homem que está me servindo para entregar à custa de um dinheiro. É um entregador. Pai de família. Pai de família que tem vida. Eu vejo gente falando assim, eu odeio esses motoqueiros de São Paulo. Gente, a maioria está trabalhando. E rápido para entregar o seu pacote que você quer que chegue em 20 minutos. Então, nós estamos com o problema é que nós estamos com esse estofo social de gente egoísta, de gente egocêntrica, de gente que quer ganhar dinheiro e quer ser rápido. Não dá para parar e olhar o outro. E nessa senda pode entrar pessoas que não queiram o bem de nenhuma dessas duas partes, mas quer o bem de si mesmo. Entendeu? Por quê? Tirar o petróleo desse país, tirar a água desse país, roubar toda a nossa Amazônia, destruir todos os nossos indígenas, tirar todos os direitos de dos povos tradicionais. Aonde nós vamos chegar? Então, eu estou bastante preocupada nesse sentido. Como cidadã, obviamente. Sou solidário a você. Estamos chegando ao fim. Vamos aos comentários. Coloca, padre, faço minhas as suas palavras. Estou maravilhada por ver que a doutrina não está fugindo de nenhuma pergunta. Ao contrário, está mostrando sua indignação com algumas situações. Né? A Rosângela coloca, seria o caso de se montar um sistema multidisciplinar, com judiciário, psicanalistas, assistência social, pedagogia? Eu não sei aonde ela está dizendo que seria essa montagem, mas se você pensar, Rosângela, o sistema de proteção, a rede de proteção, já é formada por aspectos interdisciplinares, né? Na verdade, o caso da infância e adolescência nem deveria chegar no judiciário, ele deveria conseguir ser resolvido na própria comunidade através dessas ferramentas públicas, né? Você tem o conselho tutelar que anuncia um problema. Uma família foi despejada lá da casa, do prédio. Aonde vão essas crianças? Para que escola que ela vai? Aonde ela vai morar? Quer dizer, há um pool de instituições que tem que atuar para resolver a mazela social. Porque a hora que chega no judiciário, a coisa já estourou, entendeu? A corda já arrebentou. Olha, eu vou dar um exemplo muito, muito interessante. Há uns anos atrás, havia aquelas ações para despejar a comunidade daqueles prédios do centro, como tem ainda hoje. Mas havia um absurdo na época, que era dizer o seguinte, como você não sabia quem morava no prédio, o judiciário fazia o oficial de justiça chegar lá e falar, aqui, quem mora aqui nesse prédio, aqui na rua Elvete, a número tal, está despejado. Isso no direito está errado, você tem que ter a outra parte identificada, né? Aí passou-se a exigir a identificação. E os juízes davam esse despejo à torta e direito, no certo sentido. E o que significava esse despejo? Significava que a prefeitura para lá com um monte de caminhão, a polícia vai, tira todo mundo do prédio, bota a tralha, tudo no caminhão, esse caminhão vai lá não sei onde, Paredeiros, bem longe, e as pessoas ficam meio ao léu. São Paulo tem acho que 2 abrigos de família só, e geralmente o que acontecia? Rompia a família, o homem ia para o abrigo masculino, a mulher com as crianças para o abrigo de mulher e criança, começava a dar uma briga da mulherada com as crianças acabavam abrigadas em um outro acolhimento, daqui a pouco a família estava esfacelada, e aonde que acabava o problema? Na vara da infância, com as crianças acolhidas, o que faz com essas crianças? Volta para a família. Não, a família não tem condição, a mãe brigou lá no abrigo, bateu em todo mundo, o pai virou alcoólatra lá no outro abrigo, o Estado desfazia a família, e aí depois o Estado tem que recompor a família. Ora, alguma coisa está errada nessa conta, não é verdade? Então, por que o Estado despeja a família que está formada? O cara trabalha aí perto do centro, ele não tem dinheiro para locomoção. Percebe que, como o Estado, ele mesmo produz, às vezes, a mazela? Sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? A Rosângela completa. Lembramos também do direito à cultura, que é tão transformador. Muito transformador. Direito à arte, direito à música, direito à cultura, ao teatro, ao lazer. Né? A família do Lucas e da Cris, né? Parabéns, doutora, muito esclarecedora a sua fala sobre direitos humanos, nos informando, nos leva à reflexão e mudar nossos posicionamentos, supondo a julgar o outro. Né? O Jair já não gostou muito, ele coloca, agora começou a falar muita coisa errada.
Mas a gente não agrada gregos e troianos, né? O Clóvis, obrigado, doutora Dora. E é bom que não agrade. É bom que não. Isto faz parte do processo democrático, né? Da gente Claro. aprender, né? Exatamente. E o Cláudio dando boa noite. Boa noite, Cláudio. Doutora, muita gratidão, obrigado. Até a próxima, então, Marcelo. Até a próxima, vamos fazer, temos muitos temas a abordar, né? Porque eu acho que tem isso. Eu queria só te perguntar, assim, com tanta paixão por tudo que você fez, que você acredita, aposentar dói? A se aposentar dói? Não, é um novo ciclo. É um novo ciclo. O importante é estar vivo, é isso que é importante. E não poder estar atuando diretamente com essa... Não, tá cheio de gente jovem aí no caminho, né? Pois é. Eu dei muita aula de formação de juízes, tem muita gente boa aí acontecendo, muita gente que tem sensibilidade e gosta. A gente tem que dar um lugar para os outros aí, mas estamos vivos, Marcelo, não dói não. Não dói, é até bom. O Mário coloca, Marcelo, o programa de hoje e a doutora são os melhores que já tivemos. Obrigado. Olha, obrigada, hein? Com esses amigos assim, não tem mais problema na vida, hein? Até a próxima, Antônia. Antônia Greco. Até a próxima, doutora. O Cláudio, lá de Pernambuco, agradeço a sua disponibilidade de estar a esta hora, gente, parabéns. A dona Lica, legal, abrange esses assuntos, obrigado. Nossa, o que está vindo de mensagem, né? Muito obrigado. Que bom, que bom. Agradamos, Marcelo, fizemos a nossa parte hoje. Você... 96 transmissões e estamos aí. Que bom ter a companhia da comunidade. Obrigado a vocês que estão aqui conosco, todo sábado, todas sextas, algumas quartas. E, doutora, bem-vindo a esse esforço, a esse canal. Com certeza vamos... Muito obrigada a todos pela atenção, um abraço a todos e um bom final de semana para todos nós, né? Todos nós. Um bom domingo. Então, aqui as mensagens. Um beijo no coração. Um abraço. Tchau. Tchau.